Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Meu nome é Márcia, como eu já me apresentei antes. Hoje eu vou estar falando para vocês de fluxo de caixa. Como é tão importante a questão de um controle preciso, tem que ser muito preciso na questão de controle de fluxo de caixa. Hoje vamos estar falando como a gente faz um fluxo de caixa e qual a sua classificação, como é que a gente monta toda a estrutura, tá? Acompanhe o vídeo, não esqueçam de curtir, dar um joinha e se inscrevam nesse canal. Vamos seguindo aqui. Fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão financeira essencial para todas as empresas, no qual será inseridas informações de entradas e saídas. Assim poderemos ver como o dinheiro flui dentro da companhia, ou seja, de onde está vindo o dinheiro e para onde está indo o dinheiro. A gente consegue fazer todo esse acompanhamento do dinheiro dentro da empresa. Então, sem o fluxo de caixa e o DRE, que é o demonstrativo de resultado, não seria possível calcular o nosso ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto em que realmente a empresa está gerando receitas, a lucratividade, ou seja, quanto que a gente está tendo de lucro, o nosso prazo de retorno de investimentos, a rentabilidade da empresa, ou seja, quanto que a empresa está dando de receitas, né? E nem fazer um planejamento para o futuro. Aqui, pessoal, essa é a estrutura padrão de todo o fluxo de caixa da quase 99% de todas as empresas usam esse modelinho aqui como padrão. Eu vou estar mostrando para vocês hoje um modelinho que a gente faz à mão mesmo, porque nem todo mundo tem a mão ou sabe utilizar planilhas de Excel. Então, eu vou estar ensinando para vocês aqui à mão, mas eu vou estar mostrando para vocês qual é o layout padrão que normalmente o pessoal usa, porque esse aqui é mais utilizado para a questão no Excel. Aí fica mais fácil você conseguir fazer um controle no Excel, que ele vem somando tudo bonitinho. Qual é o padrão normal dele? Primeiro ele vai estar vindo separado por itens operacionais e itens não operacionais. Por que é bom? Por que é bom estar separando as minhas despesas ou receitas operacionais e não operacionais? Porque, por regra, eles possuem naturezas diferentes e com isso você consegue fazer um controle mais preciso do que te dá mais receita, do que te dá mais despesas. E se em algum momento você precisar fazer corte, você consegue visualizar aonde você consegue estar fazendo os cortes, reduzindo gastos, entendeu? Por isso que a gente faz sempre a separação de itens operacionais por itens não operacionais. Aí ele vem separando entradas das minhas saídas. O que compõe minhas entradas? Vendas à vista ou prestação de serviços à vista, recebimentos de duplicatas, caso você venda em boleto, descontos que você deu nos seus boletos, né? As saídas, compras que eu fiz à vista de mercadorias ou outras coisas para a empresa, pagamentos de boletos, né? Pagamento de contratos, serviços, aluguéis também vão entrar aqui, despesas operacionais, né? Recolhimento de impostos também é receitas operacionais. Vamos direto aqui, no final vem dando ao total de entradas e saídas, meu total que eu tive de itens operacionais. O que entra como não itens não operacionais? Empréstimos que eu fiz no banco, não tá ligado diretamente à minha operação mesmo, sendo utilizado na empresa, né? Vendas de algum ativo, algum imobilizado que eu tinha, não tá ligado diretamente à minha atividade fim. Venda de títulos, entendeu? E entradas. Amortização de empréstimos, que eu fiz lá em cima. Compra de ativos, vai estar aqui nas saídas, tá? Compras que eu fiz de ativos, alguma maquinária, alguma coisa do tipo. Saídas, ou juros que eu tive com empréstimos, ou juros que eu tive com pagamento de boletos em atrasos. Vai tá entrando aqui nas minhas saídas não operacionais. Aí no final do meu fluxo de caixa vai estar vindo somando minhas entradas menos as minhas saídas, meus total de itens não operacionais. No final eu vou ter meu fluxo líquido geral, que é a soma do meu fluxo operacional líquido lá em cima aqui, né? Com o meu fluxo líquido não operacional. Vou ter meu saldo inicial, que eu tinha antes de começar, no caso, o dia ou o mês, aí vai conforme o ideal, o fluxo de caixa é você fazer ele diário. Tem a opção de fazer mensal, mas o ideal é você fazer ele diário. Aí você tem quanto que você tinha antes de começar o dia de trabalho.
Aí você coloca aqui. E depois de lançar todas as suas receitas e todas as suas despesas, você vai pegar vai pegar o saldo inicial, subtrair pelo total que você teve ao longo do dia, você vai ter o seu saldo final de caixa até o fim do dia. Lembrando que isso aqui, tudo que a gente está falando aqui de fluxo, quando a gente fala fluxo de caixa, a gente está falando diretamente em dinheiro, cash vivo, o que entrou e o que saiu em dinheiro, em espécie, do meu caixa naquele dia, ok? Eu fiz um modelinho aqui para vocês em papel, que, como eu disse, nem todo mundo tem acesso fácil ao Excel ou sabe mexer com Excel. Isso aqui é uma forma mais resumida, mais basicona para a empresa que está começando agora e quer realmente fazer um controle bonitinho. Eu fiz aqui um exemplozinho aqui para vocês estarem acompanhando. Então, eu fiz um exemplo de uma loja de sapatos, tá? Como é que é o controle de caixa dela diário. Lembrando que eu tô trabalhando dia, que o ideal é você fazer um controle diário, um controle de fluxo de caixa diário. A primeira coisa que você vai ter que precisar saber é quanto que você tinha inicialmente no dia. Eu coloquei aqui um exemplo que eu não comecei no dia com um valor de R$800. Então, ao longo do dia, o que eu tive? Eu vendi um sapato modelo 55. O que eu coloco modelo? Quando a gente for estar olhando a questão de controle de estoque, o que é ideal? Você tá classificando, cadastrando seus produtos por códigos, de forma que você bater o olho e você sabe o que é. Tipo, você vê lá, no estoque eu só tenho 5 itens 55. Você sabe que você precisa tá comprando mais itens modelo 55, porque como você vai estar fazendo um controle de estoque e normalmente, a não ser que sua empresa seja muito, muito pequenininha mesmo, tenha muito poucos produtos, aí você consegue ir lá no seu estoque físico e verificar. Mas conforme você vai adquirindo muitos produtos, o controle físico de você olhar com um controle numa planilha de Excel, às vezes não dá para fazer os dois. Então, o que você faz? Você vai ter todas essas informações de cadastros de produtos por códigos. Porque aí, quando você bater o olho na sua planilha de Excel, você sabe exatamente quantos itens que você ainda tem no seu estoque. Mas isso aqui a gente vai estar olhando mais para frente quando eu ensinar para vocês como é que a gente faz todo um controle de estoque, tá ok? Mas eu coloquei aqui só para ficar entendido. Então, eu vendi, ao longo do dia, eu vendi um sapato no valor de R$99, ou o que significa crédito e débito. Crédito são as minhas entradas no dia 28. Débitos foram todas as minhas saídas, ou seja, o que eu paguei, o que eu tirei, desembolsei dinheiro do caixa e paguei alguma coisa. Então, entrou R$99 referente a uma venda de sapato, R$35 referente a uma venda de sandália, R$200 referente a venda de 2 tênis, aí entrou R$200. Aqui eu marquei de rosinha, o que eu aconselho a vocês é que eu não tinha caneta vermelha. Todas as suas saídas, escreva de vermelho, para quando você bater o olho visualmente, fique identificado, fácil de você ver quanto que você está saindo de dinheiro aí do seu caixa. Ou seja, aqui, ó, tudo que você tirar do caixa para pagar que seja referente à empresa, o correto é tudo que você pegar do seu caixa para pagar coisas para empresa. Já vamos deixar bem claro aqui. Todas as suas despesas da empresa têm que ser separado das suas despesas pessoa física. Não é para tirar dinheiro do caixa da empresa para comprar alguma coisa para você. Não é para tirar o dinheiro do caixa da empresa para comprar alguma coisa para alguém da sua família. O dinheiro do caixa da empresa é da empresa. Você quer tirar dinheiro para pagar alguma coisa para você? Aumenta o seu prolabore, aumenta o seu salário que você recebe mensalmente. Você é dono da empresa, mas em termos, entende-se que você é um funcionário da empresa, por isso que você recebe o seu salário mensal, que é o prolabore. Nada de ficar tirando ao longo dos dias dinheiro para você. Isso é um dos maiores motivos que caga e quebra qualquer empresa, entendeu? Qualquer coisa que você for comprar com caixa da empresa, tem que ser tudo para a empresa. Aqui eu coloquei aqui pagamento de padaria, mas é o quê? É pãozinho que você compra para você ou para os funcionários, café, leite, esses gastos normais, mas é para uso na empresa, não é para você. É aqui pagamento do boleto.
tem uma numeração aqui, mas sempre coloque o número do boleto e para quem é o beneficiário do boleto, para você bater o olho e saber. Você pagou R$350 para o boleto da empresa Souza. Então, eu sei que no dia tal, no dia 28/9, eu paguei o boleto tal para a empresa Souza. Isso é até questão de controle dos seus boletos pagos. Lá na questão do financeiro. Isso aqui já vai ajudar muito na questão do seu financeiro também, quando você já coloca aqui, identifica para quem, quando e quanto você pagou para tal empresa, entendeu? Eu tenho aqui também, marquei de amarelinho aqui, tá vendo de amarelinho? Os de amarelos são transações que eu tive no dia referente a banco, ou seja, eu tive no dia 28 uma venda de 10 pares de meia no valor de R$20. Só que essa venda eu não vendi ela a dinheiro, eu vendi ela a cartão. A pessoa passou, eu até coloquei o D de débito. Sempre identifica o que foi vendido a débito, o que foi vendido a crédito. Porque quando você for lá no final do mês, a não ser que você faça um controle diário do seu banco, que é o ideal também, mas às vezes fica muito sobrecarregado. Mas quando chegar no final do mês, porque nem toda venda que você faz no dia, para a questão de máquinas de cartão, você vai receber no dia. Tem muitos que você recebe 3, 4 dias depois. Vai conforme a empresa de máquina de cartão que você trabalha. Mas o que acontece? Quando você chegar no final do mês e for pegar todo o seu extrato bancário, você vai saber que no dia 28/9 você teve uma venda de R$20. Então, você sabe que no seu extrato, no dia 28/9, tem que estar constando lá uma venda de R$20 desse produto aqui. Só que aí você tem que identificar também a questão de taxas que você paga para sua administradora de cartão. Vai estar lá identificado uma venda de tanto, mas vai estar os descontos da administradora e vai ter o valor líquido, mas vai estar registrado. No dia 28/9, teve uma venda de R$20. Aí vai estar todos os dados de todos os cartões. Então, toda venda de cartão que você fizer, o que você vai fazer com aquele recibo? Guarda ele, faz um controle bonitinho, deixa ele guardadinho para que você consiga identificar as informações no recibo do cartão com o seu extrato bancário. Então, aqui, eu tive uma venda de R$100 de tênis, vendi R$150 de uma sandália. Aí, aqui também saiu, lembrando aqui, ó, eu marquei os de amarelo aqui, que é banco. Eu fiz um pagamento da nota fiscal para a empresa Souza de R$500. Ou seja, igual esse aqui, tá vendo? Eu recebi no débito. E esse aqui eu fiz um pagamento de R$500, mas eu fiz pagamento transação bancária, ou seja, eu paguei às vezes no seu gerenciador bancário e tudo, ou seja, não saiu R$500 do seu caixa, saiu R$500 do banco. Você tinha dinheiro no banco, usou o dinheiro que tinha lá e pagou uma nota fiscal no valor de R$500. Tá vendo que foi pago para a mesma empresa? Só que aqui foi feito um pagamento no boleto bancário, você pegou o dinheiro, R$350 do seu caixa, foi lá nos Correios, acho que Correios não paga, né? Foi lá no banco ou na lotérica e foi lá e pagou o boleto, R$350. Diferente desse carinha aqui, que você foi lá no seu gerenciador ou mesmo numa transferência bancária, pode ter ocorrido isso, pegou os R$500 e fez a transferência bancária. Você não pôs a mão no dinheiro. Ele saiu de um banco e foi para outro banco. Em momento nenhum ele entrou no caixa da empresa, tá ok? Tive um outro aqui, pagamento de aluguel. Você tá vendo que eu dividi aqui para vocês conseguirem ver? O seu aluguel aqui é R$700. Só que R$350 foi feito através de transação bancária, ou seja, você fez uma transferência para o dono do imóvel e R$350 você pagou em espécie para o dono do imóvel. R$350 saiu do seu caixa, R$350 saiu do banco, ok? Continuando, fiz uma venda de R$200 de sapato, fiz uma venda de R$180 de um tênis fiz no banco, fui lá no banco, ou algum funcionário meu foi lá no banco e sacou R$1.000. Os R$1.000 que eu saquei do banco, ele vai entrar aqui como meu crédito, ou seja, entrou R$1.000 no meu caixa referente a um saque que eu fiz no dia 28/9 no Banco Caixa.
Ou seja, quando você pegar seu extrato bancário, você vai ver lá, tá, saque de R$ 1.000. Mas aí você vai saber que no dia tal você foi lá e fez saque de R$ 1.000. Aí o que acontece é que quando chegar no final, bem lá no final, finzinho do dia, quando você fechar a loja e for fazer seu fechamento de caixa, isso aqui você vai fazer quando você fechar a loja. Foi lá, fechou a loja, contou tudo, beleza e tal. Você vai chegar lá, vai primeiramente vir fazer isso aqui. Você vai somar todos os seus créditos e todos os seus débitos. Lembrando que movimentação de banco não vai entrar no caixa, ele vai entrar no banco. Aí é um controle à parte que você também tem que estar ciente que você tem que fazer, tá ok? Então, mas aqui, em dinheiro, eu sei que no final do dia, por anotação aqui, eu tenho no meu caixa R$ 2.764 que eu recebi em dinheiro. Entrou no meu caixa R$ 2.764. 2.764. Mas saiu de dinheiro do meu caixa, que são todas essas despesas que eu tive aqui, R$ 815. Então, quando eu fizer aqui R$ 1.949 que eu tive no meu dia, quando você for no caixa, você tem que contar em dinheiro R$ 1.949. Tá vendo por que é importante o controle do caixa? Porque você sabe exatamente quanto que tem que ter no caixa. Ou seja, tem que ter lá em espécie, em dinheiro, R$ 1.949. Aí quando chegar, aqui eu marquei aqui dia 28, tá vendo? 28/9, eu finalizei o meu caixa com 1.949. Quando chegar no dia 29 de setembro, quando eu abrir a loja, em vez de eu colocar aqui R$ 800, eu vou colocar que eu comecei o meu caixa no início com o valor de 1.949. Ou seja, o valor do final do meu dia é o valor do início, do saldo inicial do dia seguinte. Então, no dia 29, eu vou estar começando o meu caixa com R$ 1.949. Pergunta, você precisa ficar com todo esse dinheiro em caixa? Não precisa. Então, antes de finalizar o expediente, sempre dê uma priori de pedir alguém para ir lá no banco e fazer um depósito, para você não fechar o caixa com muito dinheiro para o dia seguinte. Você não precisa ficar com tudo isso. Você pode ter um valor menor, aí, por isso que é importante você fazer isso aqui, para você ter uma noção de quanto que você vai precisar realmente no dia seguinte. No próximo dia, eu vou precisar ter em caixa R$ 1.900? Talvez sim, talvez não. Vai conforme a sua relação de boletos que você tem que pagar. Por isso que é importante você, quando a gente entrar na questão de controle financeiro de boletos, de contas a pagar e contas a receber, aí a gente entra nesse quesito, porque é por isso que entra a importância de saber no dia 29 quanto de boleto que eu tenho que pagar. Eu tenho R$ 1.000 de boletos para pagar? Aí você deixa o valor aqui, porque no dia seguinte você sabe que você tem R$ 1.000 de boleto para pagar. Quando um boleto vence no dia 29 de setembro, é interessante eu pagar ele no dia 28? Não, de forma alguma, porque isso vai atrapalhar todo o seu caixa, a não ser que você tenha algum desconto interessante. Mas se o seu boleto vence dia 29 de setembro, dê prioridade para pagar ele no dia 29 de setembro. Não antecipa, mas também nunca atrase devido a juros e multa. Então, não precisa antecipar boletos, a não ser que realmente seja interessante para a empresa, mas sempre dê prioridade sempre faça um controle. Quando a gente chegar lá, eu ensino direitinho como é que a gente faz o controle de contas a receber e contas a pagar, tá ok? Mas primeiro aqui. Então, no final do seu dia, você teve R$ 1.949 de caixa. O que é esse valor que eu notei aqui de banco? Significa que no banco, no dia 28 de setembro, entrou em dinheiro R$ 20, que foi essa venda aqui, e saiu do meu banco R$ 1.850 também no dia 28 de setembro. Por quê? Saiu R$ 500 para pagamento de uma nota fiscal para a empresa Souza, saiu R$ 350 referente a um pagamento de aluguel e saiu do meu banco R$ 1.000, porque o R$ 1.000 está aqui como entrada. Ele entrou no meu caixa, mas ele saiu do banco. Eu até fiz aqui, deixa eu alinhar aqui, ó. Esse aqui é como vai ficar a leitura do seu extrato bancário no dia 28 de setembro do Banco Caixa. Isso aqui a gente está considerando o Banco Caixa, tá ok? Tá vendo aqui? Eu fiz a diferenciação de entrada em dinheiros e saídas em dinheiros, das entradas banco e saídas banco.
Aí, lembra disso aqui. Vendi 20 pares, vendi 10 pares no valor de R$20 no cartão de débito e fiz um pagamento de R$500 para a empresa Souza e R$350 para a empresa Souza. E fiz um saque no banco de R$1.000. Aí quando você vai lá no seu extrato bancário, tá lá bonitinho. No dia 28/9, venda, eu vendi R$20, ou seja, entrou no banco R$20. Lembrando que no banco também é o mesmo quesito, vai ter saldo inicial e saldo final. Então, no meu banco, eu considerei aqui que eu tinha R$5.000 de saldo inicial no meu banco. Eu fiz um saque aqui de R$1.000, aí esses R$1.000, como ele saiu do banco, ele entrou em dinheiro no meu caixa. Eu fiz um pagamento para a empresa Souza no valor de R$500 e fiz um pagamento de aluguel também no valor de R$350. Ou seja, eu comecei o dia no banco com R$5.000, entrou em banco R$20, mas saiu do meu banco R$1.850. O saldo final do banco foi R$3.170. Ou seja, isso aqui é o meu banco. Ele é separado do meu fluxo de caixa, meu controle de caixa. Significa que você não tem que fazer o controle de banco? De forma alguma. Você também tem que fazer o controle do seu banco, mas separadamente. Mas são coisas que esses R$3.170 aqui, ele é um disponível que você tem, porque a qualquer momento você pode ir lá no banco, se você precisar, e pode sacar esses R$3.000 aqui, diferente se fosse um investimento que você tivesse, entendeu? Então, você tem a disponível em suas mãos R$3.000. Só que ele não vai estar entrando diretamente no seu caixa. Mas o ideal é você fazer também no caixa um controle do que foi para o banco, entendeu? Para você saber, porque o que acontece com a maioria dos empresários? Eles vendem, mas não fazem o controle se realmente a minha administradora de cartão tá fazendo os depósitos que eu vendi. Se no dia 28 eu vendi R$20, significa que no meu banco, no dia 28, tem que ter R$20 lá. R$20 não, porque aí tem a questão dos descontos, né? Talvez aqui teria 18, mas só para questão de entendimento. Mas muita gente não faz esse controle, não. Vende, não vai olhar no banco se realmente o dinheiro tá caindo. O que é perigoso, então você tem que fazer um controle apurado do seu banco, diário. Por favor, gente, faça isso diariamente, porque aí você sabe que no dia tal eu tinha no caixa 1949, que aí por que você faz isso aqui? Você consegue fazer um controle basicão de estoque, você sabe o que mais está vendendo. Aí você consegue falar, no dia 28, o que mais eu vendi? Qual produto que eu vendi mais? Você bate o olho lá e sabe o que você vendeu mais. No dia 28, quais foram as minhas despesas? Aí você consegue fazer um controle, porque se você faz isso aqui diariamente, no final do mês, você tem um relatório preciso do que te dá mais receita e do que te gera mais despesa. Aí no mês de agosto você consegue, no mês de setembro você tem essa informação, no mês de outubro você tem essa outra informação, aí você consegue fazer um comparativo. Porque questão de empresa, se você não tem dados numéricos, não tem como você fazer um levantamento se a sua empresa está crescendo ou reduzindo, se ela está dando lucro ou prejuízo. Por isso que você precisa ter uma métrica. No mês de setembro eu tive 10 mil de vendas, beleza? Então eu tive uma margem de lucro X. No mês de agosto eu só vendi R$5.000. Aí você consegue ter uma métrica. Peraí, no mês eu vendi tanto e no outro mês eu vendi tanto. Por que teve essa margem de diferenciação? O que aconteceu que mudou totalmente as minhas vendas, as minhas receitas? Por isso que você precisa ter métrica, você precisa ter valores numéricos. Não tem como você trabalhar com margens e informações sem ser com números. Então, você precisa desses números aqui diários. Esses números diários vão formar um relatório mensal. De um relatório mensal, você consegue formar um relatório semestral. De um relatório semestral, você consegue formar um relatório anual. Então, você consegue fazer um comparativo do ano X para o ano Y, se a empresa está crescendo anualmente ou se ela está reduzindo.
Essa é a importância de estar trabalhando com um fluxo de caixa, um controle de caixa, tá ok? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, deixem recadinhos aqui na caixa de mensagens, né? Acho que é assim que fala. Deixa um recadinho, qualquer pergunta que vocês precisarem, estou aqui para tirá-las, tá ok? Sanar suas dúvidas. Muito obrigado por terem ficado até aqui, espero que seja de ajuda essa análise do fluxo de caixa. Muito obrigadão, não esqueça de se inscrever e ajudar o canal a crescer. Beijão, tchau, tchau.